O amor é uma das coisas que ninguém consegue explicar no ser humano. Estamos destinados a amar alguém e compartilhar nossa existência, e fazemos de tudo por isso. E sempre teve gente que fez de tudo pelo amor. Toma veneno, se cega, muda a aparência, enfim, a lista é muito grande. Já o sexo é o produto desse amor, é o fator principal. É de onde todos nós viemos. Nós ansiamos pelo sexo desde que aprendemos sobre ele, e claro, também tem gente que faz de tudo por ele. O sexo é um ato natural entre duas ou mais pessoas. Pode ter benefícios espontâneos e consequências infinitas. Mas afinal, você já se perguntou como alguns dos povos antigos viam o sexo e o amor? Hoje vamos aprender sobre como os antigos mesopotâmicos, que viveram há milênios atrás, enxergavam e praticavam o sexo e o amor. Vamos lá? Bom, para começar, o casamento na antiga Mesopotâmia era visto de uma maneira benéfica, sendo uma coisa que todo homem ou toda mulher deveria fazer. O casamento ele era visto de uma maneira muito mais comercial do que é nos dias de hoje. Ele era muito arranjado, obviamente, ele era feito em caso de, por exemplo, venda de terra, troca de valores, um acerto de contas e coisas assim. Por ele ser arranjado, ele era visto muito mais de uma maneira comercial, como, por exemplo, o homem tinha que dar vários dotes ao pai da noiva ou até mesmo para a noiva. E se ele não desse, ele era considerado meio incapaz de casar com ela. E também, se, por exemplo, o homem acabasse desistindo de última hora do casamento, eu vou falar os motivos do porquê ele poderia desistir de última hora daqui a pouco, ele teria que devolver todos os dotes para o pai da noiva. Assim como atualmente também tinha alguns contratos de casamento, onde basicamente se os pais da noiva ou do noivo não assinassem, o casamento já poderia ser considerado anulado. E nesse contrato, onde basicamente se uma dessas coisas acontecesse, o casamento estava considerado anulado, tinham coisas como, por exemplo, se o casamento não tivesse um contrato de casamento, ele seria considerado anulado. E outras coisas relacionadas aos dotes, como, por exemplo, quando o pai da noiva não tivesse dado um pagamento, no caso os dotes, para o pai do noivo. Era considerado um não casamento também se não tivesse festa ou cerimônia de casamento. E o casamento também era considerado anulado se a noiva não fosse virgem, que no caso atrapalharia na noite de núpcias, digamos assim. E se por acaso essa mulher não fosse fértil, se ela não pudesse dar filhos ao homem, ele tinha o direito de se divorciar dela ou até mesmo de trair ela de uma maneira mais legal assim. Só que não eram todas as pessoas que poderiam bancar esse tipo de contrato. Como, por exemplo, as pessoas de classe mais baixa, elas tinham que fazer um casamento sem esse contrato. Ainda tinha a cerimônia, se elas quisessem, mas não tinha o contrato. Então, em caso de divórcio, e ainda mais as mulheres, elas acabavam sofrendo muito. Porque nesse contrato tinha algumas coisas que te defendiam nessas situações e que poderiam dar uma ajudinha ali. Por exemplo, se uma mulher fosse traída, se o marido decidisse que queria largar ela para viver com a amante, ele tinha que deixar todos os seus dotes, todos os seus dinheiro, todos os seus bens com ela e com a família, com os filhos. E aí ele era meio que expulso de casa. Assim como se uma mulher fosse pro adultério, fosse trair o marido, ela era expulsa de casa e normalmente virava uma prostituta. E também, essas mulheres não tinham direito a algum tipo de proteção contra a violência doméstica, seja ela verbal ou física. Porque tinha algumas leis que levavam esses homens que agrediram as suas mulheres até mesmo punições físicas, como a tortura. E quem não teve o contrato assinado não poderia ter esse direito. E também, como atualmente, era mais correto o homem ser o provedor da casa, seja ele de classe baixa ou de classe alta. Ele era o dono da casa, era ele que cuidava de todos os bens, assim como atualmente, né? E agora falando das cerimônias do casamento, essa cerimônia costumava acontecer na casa da noiva e o noivo tinha que dar vários presentes para a noiva, como roupas, os cosméticos, perfumes e coisas assim. E aí as pessoas traziam óleos ou fragrâncias sagradas que vieram de templos próximos para serem banhadas no corpo da noiva. E além desse banho de óleo sagrado, também poderia ser derramado vinho em seus pés. E a cerimônia era acompanhada e anunciada por um sacerdote. E de novo falando do divórcio, o divórcio era aceito em caso de infidelidade, mas mesmo assim, como os dias de hoje também, tinham casais que eles continuavam juntos até o fim da vida, mesmo eles estando infelizes. Em caso do noivo ou da noiva querer divórcio, ele era mais aceito se fosse em caso de infidelidade, seja da noiva ou do noivo. Ou se a noiva fosse infértil, como eu falei, ela não pudesse ter filhos, aí o noivo ia trocar ela por alguma concubina. Ou também se a noiva desconfiasse que o seu noivo fosse gay. E em relação à homossexualidade, ela não era vista como algo ruim, porque não tinha nenhum tipo de escritura que proibia esse tipo de prática. Só que o que era visto como algo ruim era se fosse algum homem de classe alta se relacionando, se sodomizando com um homem de classe baixa. Aí ele era visto como uma chacota ali. E também em relação à homossexualidade, era muito comum ter prostitutos e prostitutas,
que eles trabalhavam para os dois sexos. Ao contrário de outros povos antigos, os mesopotâmicos eles eram bem monogâmicos. Inclusive, se você quisesse ser infiel ou poligâmico, você poderia até mesmo sofrer uma pena de morte. Por exemplo, se um homem acabasse vendo a sua esposa traindo ele com um amante, ele poderia enviar alguém afogar os dois, eles seriam jogados no rio. Só que se esse homem, que foi corno, digamos assim, se ele perdoasse sua esposa e o amante, eles poderiam ser livres. E uma coisa muito interessante é que, diferentemente dos dias de hoje, o sexo e até mesmo a prostituição eram considerados sagrados. E o motivo deles serem considerados sagrados é por causa de uma deusa específica, a Inanna ou Ishtar. A Inanna, para os sumérios, e Ishtar para os acádios, era basicamente uma deusa da guerra, do amor e do sexo. E ela poderia representar o sexo de uma maneira ruim, como por exemplo com um sexo violento ou um ato não consensual, e poderia também representar o sexo bom, que seria um sexo consensual, um sexo que havia um amor ali. E ela era a representação perfeita desse lado sexual do ser humano. Então a gente pode ver muitos textos antigos sexuais que citavam o nome dela ou que eram em homenagem a ela. E a Inanna ou Ishtar tinha uma história de amor com o Dumuzi. E essa história também era considerada muito importante para eles, tanto que eles tinham uma cerimônia onde basicamente uma pessoa de alto escalão, de alto nível, como um rei ou o soberano do país, fazia sexo com uma sacerdotisa. E o soberano, o rei, representava o Dumuzi e a sacerdotisa representava a Inanna. E no primeiro livro das histórias de Heródoto, ele acaba falando de uma prática que era considerada sagrada também na Babilônia, onde basicamente várias mulheres se reuniam em um templo de Ishtar ou Inanna, tanto que no texto ele associa a deusa grega Afrodite, porque meio que tá relacionado, entende? Porque a Afrodite era a deusa do amor, do sexo, da beleza, e a Inanna ou Ishtar também. E isso era uma coisa que toda mulher deveria fazer pelo menos uma vez na vida, onde basicamente várias mulheres ficavam reunidas ali no templo e elas usavam uma coroa na cabeça, onde elas esperavam um homem pegar essa coroa e meio que guiar ela, sabe? E, obviamente, o sexo era comprado, né? Elas tinham que esperar o homem jogar o dinheiro no joelho delas. E aí, quando jogava, elas eram meio que compradas para atividades sexuais, obviamente. E as mulheres mais feias ficavam até mesmo anos esperando para serem compradas. O Heródoto também fala sobre uma outra prática, onde basicamente eles reuniam todas as mulheres que estavam em uma idade núbia, que elas estivessem prontas para casar, em um local em torno de homens também. Todas essas mulheres teriam que ser virgens. E essas mulheres eram vendidas por ouro. A mais bonita valia mais ouro e a mais feia valia menos ouro. E não tem muitos costumes sexuais específicos que dá pra saber sobre o sexo que eles praticavam. Duas coisas que eu achei específicas. O Heródoto também fala, de novo, ele fala que os babilônicos tinham o costume de acender incenso na frente deles antes deles terem relação sexual. E no dia seguinte eles se lavavam, se banhavam. Uma outra coisa específica também é que tinha um dia do ano que as pessoas não poderiam fazer sexo. Em relação às suas práticas, suas posições, digamos assim, eles tinham todo tipo de posição. Eu vou mostrar algumas imagens aí de alguns artefatos da época, de todo tipo de posição que eles tinham, todo tipo de posição sexual, não tinha nenhuma específica, eles poderiam se sodomizar, digamos assim, era muito comum o ato de sodomia, era muito comum um homem ter o papel invertido com a mulher, era comum na cadeira, bebendo cerveja, até bebendo cerveja às vezes. E em relação às suas práticas, o sexo oral ele não é citado quase nunca, basicamente. Ele provavelmente não era uma coisa muito conhecida na época. Só que em contraste disso, o sexo anal é muito citado, porque ele era visto de uma maneira contraceptiva. Porque afinal, se você fizesse sexo anal, você não ia ficar grávida ou não teria filhos. E aí ele era visto de uma maneira mais positiva e muitas pessoas praticavam, seja homens ou mulheres. E bom, esse daqui foi um vídeo mais curto em comparação com os outros, só que foi um tema que eu acabei vendo em alguns livros, eu acabei achando muito interessante, eu decidi trazer pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!